Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês todas as minhas leituras do mês de setembro e outubro desse ano de 2022 e deixa eu contar para vocês, tivemos leituras simplesmente incríveis. Enfim, o mês de setembro e o mês de outubro foram meses bastante peculiares para mim. Eles também trouxeram leituras que me impactaram bastante. E é por isso que eu venho aqui nesse wrap-up para compartilhar com vocês algumas histórias que realmente eu não esperava muita coisa e acabaram me surpreendendo bastante. Mais de uma, aliás. Enfim, antes de começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que eu estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá 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 e de fato começar esse wrap-up. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem, eu comecei as minhas leituras de setembro com o One or Off, volume 3, de A1, publicado aqui no Brasil pela editora New Pop. E esse livro nada mais é do que uma história em quadrinho que se inspira no clichê de romance com o CEO, só que aqui a gente não vai ver um relacionamento hétero, a gente vai ter um relacionamento aquiliano, do diretor Kang com o representante Ian, que é o representante recém-formado dessa startup que produz jogos para celular e que a empresa do Kang vai estar contratando. Enfim, existe toda uma jornada dos dois para chegar até aqui, mas nesse volume nós vamos ter o diretor Kang finalmente reconhecendo os seus sentimentos pelo representante Ian, enquanto o jovem está meio que se deslumbrando com a fama repentina que vai cair sobre ele por conta de algo que ele vai fazer nesse volume aqui. Enfim, essa é uma história com muito mais cenas fofas do que os dois primeiros. Os dois primeiros eles têm uma tensão sexual, um lado erótico muito maior do que esse aqui, mas é uma história muito divertida e eu estou muito empolgado para ler o quarto e último volume da série One on Off, que vai ser publicado em breve. E, enfim, eu adoro esses quadrinhos, eu adoro o traço de A1, eu acho que é uma história super divertida e eu super recomendo de verdade. Depois foi a vez de ler um outro quadrinho que eu peguei emprestado no Kindle Unlimited. Eu estou falando de Chef Kiss, com o roteiro de Jared Melendez. E aqui nós vamos ter esse jovem que acabou de sair da universidade, ele se formou em literatura, só que não está encontrando emprego em lugar nenhum. Todos os lugares para onde ele vai concorrer a uma vaga de emprego pedem que ele tenha experiência, e ele simplesmente não tem experiência porque ele acabou de sair da faculdade. Por isso, quando ele acaba encontrando essa oportunidade em um restaurante, ele acaba abraçando essa vaga porque ele tem um pouco de relação ali com cozinhar e ele vai descobrir que existem outros caminhos para ele, além do que ele previa e além do que os pais esperam dele. Enfim, essa história vai falar muito sobre isso, sobre a quebra de expectativas dos próprios pais, como o mercado de trabalho é extremamente difícil, sobre como existem mais de uma paixão, nenhuma pessoa tem uma paixão única, existem várias paixões e elas podem coexistir lado a lado. Enfim, é muito, muito, muito fofa, é também com temática LGBTQIA+, e eu adorei, é volume único e eu quero muito ter a edição física dessa HQ aqui, que infelizmente ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas tem disponível lá no Kindle Unlimited, como eu falei. Depois foi a vez de finalizar a minha primeira série desse ano de 2022 com Mordida, o segundo volume da série Insaciável da Meg Cabot, lançado por aqui pela editora Record. Nessa história aqui nós vamos ter a continuação das aventuras de Mina, essa mulher que tem o poder de ver quando alguém irá falecer. No primeiro volume, Mina acabou se envolvendo com Lucius, que nada mais é do que o herdeiro do próprio Conde Drácula, sim, o próprio Conde. E aqui, depois deles terminarem no final do primeiro volume, ela acaba entrando para a Guarda Palatina, que é nada mais é do que o exército vaticano que combate criaturas sobrenaturais, só que a Mina ela tem uma opinião um tanto quanto ortodoxa
sobre essas criaturas da noite. Ela acredita que elas possuem livre-arbítrio. A maldade não é exatamente inerente dessas criaturas da noite. O que não pega muito bem pro pessoal ali da Guarda Palatina. E vai ser bem complicado ela provar essa tese, agora que existem outros vampiros meio que caçando ela e transformando pessoas para capturarem a própria mina. Enfim, esse é o ponto de partida da história. Muita água vai rolar, muitas reviravoltas vão acontecer no decorrer de Mordida. E assim, eu amei essa conclusão. Muita gente reclamou na época, e foi por isso que eu acabei demorando para ler esse segundo volume aqui. Eu li o primeiro há 10 anos atrás, mas quando eu li, eu achei sensacional, uma aventura divertidíssima. Tem personagens brasileiros aqui, o que eu achei incrível. Enfim, muito, muito, muito gostoso de se ler, com um toque total da Meg Cabot. Então, se você também não foi ler esse livro por conta das opiniões, escutem a minha, porque eu achei sensacional. Daí, no final de setembro, eu acabei fazendo um projeto 24 horas de leitura, onde eu li 3 histórias nacionais no meu Kindle. O primeiro que eu consegui ler durante essas 24 horas foi Complicado e Perfeitinho, do Renan Bittencourt. E aqui nós vamos ter esse personagem que vai meio que escrever cartas para um antigo crush dos tempos de escola, relatando a sua vida, desde que ele era uma pré-adolescente, descobrindo a sua própria sexualidade, até a vida adulta, até ele ter isso por volta dos seus 35, 36 anos mais ou menos. Só que assim, muita água vai rolar durante toda essa história, durante toda essa confissão que ele vai fazer para esse rapaz. E assim, a história vai falar de muita coisa. Ela vai falar sobre machismo, sobre como o machismo ele faz com que as pessoas reprimam a própria sexualidade, vai falar sobre a sexualidade também, o que foi uma grande surpresa, vai falar sobre relacionamento aberto, vai falar sobre poliamor, enfim, é uma história com muita coisa para contar, com toda certeza. Tem por volta de mais ou menos 300 e poucas páginas e eu simplesmente devorei esse livro aqui. Eu achei sensacional, uma narrativa extremamente madura, com personagens bastante complexos e, sério, super, super, super recomendo Complicado Perfeitinho e ter a minha opinião lá naquele vlog que eu falei pra vocês. No mesmo vídeo e na mesma maratona eu conversei com vocês e eu li o Antes que a Noite Devore o Nosso Coração, do Matheus Monteiro. Esse é o terceiro livro do Matheus que eu leio e me surpreendeu completamente mais uma vez. Aqui nós vamos ter uma história que vai se passar em uma cidade do interior chamada Bom Galho, que está sendo atacada por uma criatura extremamente maligna e que parece que saiu de um pesadelo. Enfim, os ataques são completamente cruéis, está trazendo medo para essa cidade e isso também vai provocar meio que a união de 2 ex-namorados que acabaram se separando há 6 meses, só que esses 2 ex-namorados, que é o Fábio e a Clarice, eles meio que já salvaram a cidade antes, e é por isso que eles vão precisar unir forças para tentar salvar a cidade mais uma vez. Enfim, a proposta desse livro aqui é basicamente ser uma continuação de uma série, só que ele é um volume único. Mais ou menos no mesmo estilo que Carry On era. Funciona muito bem essa proposta que o Matheus Monteiro fez aqui. As criaturas que ele coloca para atacar a cidade são simplesmente uma coisa pavorosa, sério. É uma narração dividida entre os 2 protagonistas, tanto a Clarice quanto o Fábio. E o Fábio, ele é um personagem bi também. Enfim, eu gostei muito dessa história aqui, dessa novela. Foi a maior história do Matheus que eu já li até o momento. E assim, é muito diferente das outras 2, das outras 3, tecnicamente falando, que eu já li dele. E sério, vão lá conferir, onde eu explico melhor o que eu achei de Antes que a Noite Devore o Nosso Coração. Daí, a minha última leitura desse projeto foi o Antes que as Dores Te Sufoquem, da Letícia Dias, que é um volume da antologia Espectros de Roxo e Cinza, que vai contar histórias de protagonistas assexuais, mas aqui a protagonista, ela está em um período de luto. A irmã dela, a irmã mais velha, acabou de falecer de Covid. A gente já está mais ou menos no período crítico da pandemia. Só que existe o porém, ela não falava nem com a mãe, nem com o pai e nem com essa própria irmã, porque eles não aceitavam a bissexualidade da personagem. Nisso, ela vai meio que entrar em uma grande viagem ao passado, porque ela vai ser responsável por fazer o inventário das coisas dessa irmã dela que faleceu, e a gente vai vendo basicamente essa personagem crescer, o relacionamento dela com os pais, o relacionamento dela com a irmã, como tudo se rompeu, como foi ela sair do armário para eles, mais ou menos, ou como foi ela ser tirada do armário, e a nova família que ela acaba formando depois disso tudo que aconteceu. Enfim, é uma história muito triste, é uma história de fato sobre luto, sobre perda, sobre você tentar entender os próprios sentimentos com essa pessoa que não está mais aqui, né? Enfim,
incrível, extremamente tocante, extremamente bem escrito e, sério, leio antes que as dores te sufoquem, porque eu não tenho como falar outra coisa aqui. Passando agora para as minhas leituras do mês de outubro, a primeira delas, e que tem vídeo aqui no canal, foi Mooncakes, com o roteiro de Wendy Xu e ilustrações de Suzanne Walker. Aqui nós vamos ter esses dois adolescentes, uma bruxa e um lobe não binário, que eram amigos de infância, só que Elobe foi embora por um determinado motivo, mas agora está de volta na cidade onde basicamente ambos nasceram, porque algo está acontecendo na floresta que circunda essa cidade. Algo meio que está despertando forças malignas. Por isso, esse lobe volta para essa cidade. Pede ajuda, né, para essa bruxa, para entender o que está acontecendo. E basicamente esse é o ponto de partida da história de Mooncakes. O traço é bem bonitinho, é uma história que tem bastante hype, que está sendo lançada recentemente aqui no Brasil pela editora Darkside, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. Eu não me apeguei tanto aos personagens, eu gostei deles, mas eu não me apaixonei. A própria leitura ela foi um pouquinho arrastada, eu achei que a história poderia ter sido contada de uma maneira muito mais dinâmica e muito mais fluida do que realmente foi. Ela é meio engessada, pelo menos eu senti que ela era meio engessada. Eu li através do Kindle Limited na edição em inglês, mas como falei pra vocês, foi lançado recentemente aqui no Brasil em português também. Não foi a minha melhor leitura, mas foi um 3,5 estrelas pra mim e tem no último vlog que eu postei aqui no canal. Depois nós tivemos essa verdadeira surpresa, esse livro que eu não estava esperando nada. E quando eu li, assim, eu mordi uma língua de uma forma. Eu estou falando de A Casa no Mar Cerúleo, de T.J. Klane, lançado por aqui pela editora Morro Branco. Nesse livro aqui nós vamos conhecer esse assistente social, que é o Linus. Ele basicamente trabalha em um departamento que cuida de crianças e jovens que têm sangue mágico, e o Linus ele trabalha avaliando, né, essas casas, esses abrigos, e ele é mandado para esse abrigo aqui, que fica na cidade de Marcias, e quando ele vai, né, passar esse mês nesse orfanato aqui, ele vai ter basicamente a vida dele mudada de cabeça para baixo. Esse orfanato ele é bem peculiar, porque além das crianças serem mágicas, né, algo que tecnicamente ele já saberia, as crianças também são peculiares, tanto que uma delas aqui nada mais é do que o próprio anticristo criança. Isso assusta o Linus também. Só que ele vai ver que um outro lado dessas crianças, ele vai ver o outro lado do próprio diretor, né, que é o Arthur Parnassus. E sério, gente, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Quando vai chegando ao final do livro e a gente tá tão apegado a essas crianças, ao Lino, ao próprio Arthur, que eu, sério, tudo que acontecia eu chorava. Eu chorava, porque tudo me emocionava. A mensagem desse livro me emocionava, porque fala sobre não julgar o livro pela capa, fala sobre encontrar a sua própria família, fala sobre encontrar uma casa onde você possa ser quem você de fato é, sem julgamentos, sem nada. Enfim, é uma história muito bonita, é uma história muito mágica e que eu não esperava nada e me entregou tudo. Enfim, tem opinião completa no último vlog que eu postei aqui no canal, mas sério, que preciosidade foi esse livro, mais um favorito desse ano de 2022. Depois foi a vez de escutar um livro aqui no celular através do aplicativo do Storytel, e o livro que eu escutei foi o A Canção de Aquiles, de Beth Miller, lançado por aqui no Brasil pela editora Planeta Minotauro. Esse é um outro livro que tinha bastante hype e que eu não tinha tanto interesse assim em ler, só que eu acabei encontrando aqui no Storytel e resolvi dar essa chance, né? E enfim, que experiência incrível que eu tive com as pessoas. Não apenas pela narração do Diego Moras, que, assim, tem uma atuação incrível, ele dá voz para cada personagem, ele dá entonação para cada personagem, ele realmente interpreta essa história para o leitor, mas pela própria escrita da Beth Miller. Aqui nós vamos ter o reconto de A Ilíada pelo ponto de vista do Patroclus, que mais ou menos é o companheiro do Aquiles. Desde que eles se conheceram, desde que ele é mandado para o reino do Aquiles, e eles formam essa amizade, e essa amizade vai se transformando em outra coisa, para desagrado da mãe do Aquiles, que é uma deusa. E enquanto isso, vai começando a própria guerra de Troia. E, enfim, o Aquiles e o Patroclus acabam indo para essa guerra também. E, sério, o que eu posso dizer? Eu fiquei muito feliz de ter encontrado essa história no Storytel, porque eu acho que se eu não fosse pelo audiobook, eu ainda estaria protelando para ler ela. Mas com o audiobook,
eu conheci essa história e eu tô completamente apaixonado, de verdade. Tanto que a minha próxima leitura também foi um livro de Madeleine Miller. Eu li e escutei Galateia, também lançado aqui no Brasil pela editora Planeta Minotauro. Dessa vez quem narrou o audiobook foi Carla Dias, que também fez um trabalho impecável na narração do audiobook, mas esse livro aqui, esse conto, basicamente, eu fiz uma leitura acompanhada. E aqui nós vamos ter o reconto de Madeleine Miller para o poema de Pigmalião, do Ovídio, onde esse escultor se apaixona pela sua criação, por essa estátua, e a deusa Vênus dá a bênção de transformar essa estátua em um ser humano de verdade, os dois ficam juntos. Só que Madeleine Miller aqui parte do princípio de que a gente nunca sabe o que a estátua pensou desse acordo, sabe? Ela não teve livre-arbítrio nenhum para decidir se ela queria ou não ficar com o Pigmalião. E pela própria interpretação da Madeleine Miller, que o vídeo meio que dá a entender ali, o Pigmalião seria um incel. Então a gente vê que é um casamento, entre aspas, horrível, porque a relação que a Galateia tem com o Pigmalião é basicamente de abuso. E ela vai falar bastante sobre isso, sobre abuso, sobre relacionamento tóxico, sobre o casamento infeliz deles dois, sobre o Pigmalião sendo uma pessoa horrível. E sério, foi uma releitura incrível, porque nesse livro aqui tem de fato o poema de Pigmalião, e depois tem uma nota da própria Madeleine Miller explicando da onde ela tirou, né, a sua interpretação, por que ela teve tanta liberdade assim para escrever essa história. E sério, que trabalho incrível. Ela tem uma narração muito mais moderna do que a Canção de Aquiles, apesar de ambos serem em primeira pessoa. Mas sério, impecável, impecável. Mas tem gatilhos com relação ao abuso, fica aqui a recomendação. E por último, foi a vez de ler um livro que eu também não esperava nada. Na verdade, eu nem sabia que eu iria ler esse livro, porque ele é a continuação de um outro livro que eu li nesse ano e que acabou me decepcionando, mas eu acabei dando uma chance para ele e foi... Enfim, eu estou falando de É Assim Que Começa, de Colin Hoover, a continuação imediata de É Assim Que Acaba, que eu li lá no mês de julho. E assim, como eu deixei claro, É Assim Que Acaba, o final dele me decepcionou muito. Aquele livro seria 5 estrelas, aquele livro seria favorito pra mim, só que as decisões que a Colin Hoover tomou no final de É Assim Que Acaba matou a história pra mim e me deixou tremendamente decepcionado, porque não foi justo com a própria personagem que ela criou, com a própria Lily. E aqui nós vamos ter a história da Lily com o Atlas, aquele namorado de infância dela, que era um garoto de rua, que ela ajudava lá na cidade onde ela morava, e aqui eles acabam se reencontrando depois de tudo que aconteceu entre a Lily e o Riley, que é o ex-marido da Lily e que agredia ela. E assim, eu sei que a Colin Hoover criou essa história meio que para ser algo mais leve depois de É Assim Que Acaba. Mas não dá para ser uma história leve, porque aqui nós temos todas as consequências de É Assim Que Acaba. Mesmo assim, ela fez tudo o que ela deveria ter feito no final lá de É Assim Que Acaba. E fez todas as coisas certas que eu queria que ela tivesse feito nas últimas 50 páginas de É Assim Que Acaba. Enfim, gostei muito, dei 5 estrelas e eu consegui fazer as pazes com a Colin Hoover por conta desse livro aqui. E foi a minha última leitura desse bimestre. Muito que bem, pessoal, esse foi o nosso wrap-up de hoje. Começou a anoitecer, então acho que a imagem ficou mais escura no decorrer do vídeo. Peço perdões por isso, mas enfim, se você gostou, deixa seu gostei aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quais foram as leituras de vocês dos últimos 2 meses, eu vou adorar saber. E enfim, esse foi o nosso vídeo de wrap-up. Espero que tenha gostado e tenha ficado comigo até o final. Tchau e até o nosso próximo encontro.